Olá, gente, né? Eu sou Ediane, a professora de matemática, e hoje nós vamos dar início, certo? À função polinomial do primeiro grau, ou também como ela é conhecida, função afim, tá? Então vamos lá, né? Como eu já falei, né? Ela pode ser chamada de função afim ou polinomial do primeiro grau, certo? E aí eu acredito que muitos de vocês já possam ter, né, se deparado também com o nome função do primeiro grau. Mas por que essa nomenclatura não é tão aceita ou não está, né, tão correta? Porque, gente, não é a função que tem grau, então a gente não pode falar função do primeiro grau, porque quem tem grau são os polinômios, tá? Então, por isso que a forma correta de ser dita é função polinomial do primeiro grau, tá ok? Então, vamos lá. O que é que a gente pode chamar, né, de função afim? Vou falar afim, que é o nome mais curtinho, certo? Para facilitar. Então, como é que a gente define uma função afim, né? Quais são as características? O que é necessário para ser considerada uma função afim, tá? Então, a função f, né, de reais em reais, chama-se afim quando existem, né, dois números reais, a e b, tá? Com a diferente de zero, tá? Dada por uma lei da forma, né, f de x igual a x mais b para todo x pertencente às reais. E aí a gente se depara com esse a diferente de zero, né, que foi dito na definição. Gente, por que esse a precisa ser diferente de zero, né, para ser considerado uma função afim? Porque se o nosso a for zero, observe só o que acontece, ó. A gente ficaria, né, onde tem o a ali, a gente substituiria por zero. Então a gente ficaria com 0 vezes x. 0 vezes qualquer valor, né, continua sendo 0. E aí o que é que existiria? A nossa função, ela não teria variável x, né, que pode ser substituída por qualquer letra, né? Mas a gente não teria a nossa variável, tá? Então, se a gente não tem a nossa variável, a gente não pode falar que é uma função afim, certo? Seria só uma função constante, né? Porque teria só o valor de b, que é um valor numérico, e esse valor não iria variar. Então, isso não pode ser considerada uma função. E por que polinomial do primeiro grau ou afim? Porque se vocês observarem, o expoente que está, né, o expoente da nossa variável é o número 1, né? Quando ele não aparece, né, está subentendido que é o número 1. Por isso que é função afim, né, ou polinomial do primeiro grau, porque o grau desse polinômio aí, ó, ax mais b, é igual a 1, que é o maior expoente, né? Só tem 1. Então, por isso que é função polinomial do primeiro grau, tá? Então, chamamos A de coeficiente de x, né? E B de termo independente ou constante, né? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Esse B é um valor numérico, é uma constante. E por que termo independente? Porque não vem acompanhado da variável. Então, pouco importa qual é o valor da variável. O B sempre continuará, né, assumindo o mesmo valor que foi dado a ele inicialmente, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente se familiarizar, né, com esse formato da função afim. Então, a gente tem aí esse primeiro exemplo, ó, f de x igual a 5x menos 3, tá? E aí a gente percebe que o nosso a, né, é igual a 5, que é o valor numérico que vem acompanhado da nossa variável, ou letra, e o nosso b é igual a menos 3. Observa aí, ó. O sinal faz parte do termo independente. Então, ele vem acompanhado, certo? Do valor lá para o número. Então, menos 3, tá? O outro exemplo que eu trouxe aí, né, foi em formato, né, de fração. Então, f de x é igual a x sobre 3, né, mais 2/5. Então, aí quem é o nosso coeficiente, né, de x é a igual a 1/3, né? Observa, não tem a gente não consegue enxergar um número, né, ao lado da nossa letra, multiplicando pela nossa letra. Por quê? Está subentendido que é 1. A gente não coloca 1x, né? Então, o valor do coeficiente é um valor numérico. Então, será 1/3, certo? E b é igual a 2/5, né? Está positivo, continua positivo.
Então, eu trouxe aqui, né, para que fique mais claro, e aí quando vocês tiverem lá uma questão, conseguir enxergar, né, e até mesmo no dia a dia, conseguir enxergar algumas situações, né, que está envolvendo a função afim, tá? Então, quando a gente tem lá uma corrida de táxi, bem comum, gente, bem comum vem questões, né, que traz essa abordagem. Então, nós temos o quê? A gente sabe que existe, né, a bandeirada, né, que é sempre um valor fixo, aquele valor não se altera. E temos o valor, né, por quilômetro rodado. Isso também, lá hoje em dia, né, que quase são poucas pessoas, né, que estão utilizando o táxi, mas a gente também tem agora esses aplicativos, né, como o Uber, o 99, e eles também funcionam dentro dessa mesma lógica, tá? Então, nós temos o valor por quilômetro rodado, que é esse valor que vai sempre variar, né, porque varia o número de quilômetros, né? Então, aí foi uma situação que eu trouxe. Nesse caso aí, a bandeirada custava R$5, o valor por quilômetro rodado custava R$2,50, né? E não era considerado o tempo de espera, né? Ou que o táxi permanecia parado. Então, se a gente quisesse montar, né, uma função com esses dados, então nós teríamos f de x, né, igual a 2,50, né, que é o valor que está lá em reais, vezes x, certo? Mais os R$5, né, que é o valor da bandeirada. E aí a gente observa que o x, né, é justamente o valor, né, de quilômetros que serão rodados, né? Então, se rodar 1 quilômetro, né, vai ser 2,50 mais 5. Se rodar 2 quilômetros, né, vai ser 2,50 vezes 2, que vai dar R$5, mais R$5, o valor que a gente vai pagar será R$10, certo? E assim por diante, né? Outra situação bem comum é o salário de um funcionário, né? Quando dentro da empresa existe essa política, tá? Então, tem sempre um valor fixo mensal, né? E nessa situação eu trouxe um valor fixo mensal de R$900 e uma comissão de 1,5%, né? Sobre o valor de vendas, tá? Então, como a gente montaria essa função afim? Então, a gente percebe, né, que o que está variando é o que está relacionado com a comissão, tá? Então, aí nós temos f de x, né, igual a 0,015, o que é que eu fiz aí? Transformei essa porcentagem para um número decimal. Para que isso ocorra, basta dividir por 100, tá? Vezes x, que é o que vai variar. Então, quanto mais ele vender, maior será, né, esse valor que ele vai ter aí. Mais os R$900, que é a parte fixa do salário, certo? Outra situação também bastante comum é compra de comida em restaurante self-service, tá? Então, onde a gente vai ter lá um preço determinado por quilo e o que vai variar, né, é o peso da comida que a gente vai estar colocando lá, né? Então, o preço por quilo nessa situação está custando R$38, não tem nenhum valor fixo, tá? Então, a nossa função ela vai ser apenas composta, né, por esse 38, que é o valor do quilo, vezes a quantidade, né, de quilos que a gente vai consumir. Então, ficamos com f de x igual a 38x. Compra de pães também, né, que esse valor aí está bem desatualizado, né, que já é muito difícil encontrar em algum lugar o preço por quilo do pão, hoje em dia, por R$8, né? E aí, bem semelhante, né, à situação anterior, tá? Vai ser apenas, né, o que vai variar é o quilo do pão, tá? Então, não tem nenhum valor fixo, né? Então, a nossa função fica apenas, é composta apenas por f de x igual a 8x, tá? Que aí o valor final vai depender da pesagem lá do nosso pão, certo? Agora, nós vamos estudar alguns tipos de funções, tá? Afim, tá? Então, outras formas que elas podem ser chamadas, certo? Mas aí vai ter as características que vão determinar, tá? Então, esse primeiro caso que eu trouxe aí é a função linear, tá? E como já diz aí, ó, é um caso particular de função afim, em que b é igual a 0, ou seja, esses exemplos, esses dois exemplos que nós vimos anteriormente, né, se encaixa, né, num tipo de função linear, né, onde o nosso termo independente, ele não existe, ou seja, é igual a 0, tá? E aí a lei de formação, né, dessa função será dada apenas por f de x igual a vezes x, né, lembrando sempre
que para ser função afim, independente do tipo dela aí, o nosso A precisa ser sempre diferente de zero, tá? Então aí eu trouxe mais alguns exemplos, né, que foi f de x igual a 6x, f de x igual a 38x, f de x igual a menos 3x e f de x igual a 2/3 de x. E aí a gente observa que nesses 4 exemplos, né, realmente o nosso termo, né, constante, que seria o nosso b, né, a nossa parte fixa da nossa função, ele não existe, né, é igual a zero, tá? Um outro caso de função afim é a função identidade. E o que é necessário para que seja considerada, né, função identidade? Né? É quando o nosso A, ou seja, o nosso coeficiente de x, ele é igual a 1, né? Além de ser uma função linear, né, ou seja, o nosso B é igual a 0, o valor do nosso A, ele sempre será igual a 1. Então, uma função identidade, gente, ela sempre vai ser determinada por f de x igual a x, certo? Esse é o formato dela, o único formato, tá? É um caso de função linear, só que além de não ter de o b ser igual a 0, o nosso a ele só pode ser igual a 1, tá? Então, ela é chamada de função identidade, certo? E nós temos, ó, a função constante, e vamos ver se vocês reparam aqui no detalhe, tá? Então, vai ser uma função, né, f de reais em reais, que é dada pela lei f de x igual a 0x mais b, ou seja, f de x igual a b para todo x pertencente aos reais, tá? Então, antes da gente ir para os exemplos, olha um detalhe que a gente precisa chamar a atenção, certo? Função constante, né, apesar de estar sendo estudada dentro da função afim, ela não pode ser considerada uma função afim, se a gente for usar lá a definição. Por que ela não pode ser considerada como uma função afim? Porque o nosso A está sendo exatamente igual a 0. E a restrição que tem lá na definição de função afim é que esse A precisa ser diferente de 0, tá? Então, para ser considerada função afim, né, uma das restrições é que o A seja diferente de 0. Então, a função constante, né, se a gente for olhar por essa restrição, não pode ser considerada uma função afim. Então, ela é só função constante, tá? E aí, alguns exemplos, y igual a 7, f de x igual a menos 2, g de x igual a 4 e y igual a 0,75, tá? Então, aí a gente observa que a variável, né, não aparece em nenhum dos casos, certo? Agora, nós vamos ver como é que a gente pode representar, né, graficamente uma função afim, tá? Como é que é constituído esse gráfico? Tá? Então, o gráfico de uma função afim, né, f de reais em reais, dada por f de x igual a x mais b, né, com a diferente de 0, tá vendo aí sempre essa restrição? É uma reta oblíqua, né, aos eixos x e y, ou seja, é uma reta não paralela a nenhum dos eixos coordenados, tá? Então, aí chega mais uma restrição para ser considerada função afim, né? É quando a gente analisa ela graficamente. Se a gente encontra alguma reta paralela, o que é essa reta paralela, né? Que não vai se encontrar nunca, nem com o eixo x, nem com o eixo y, certo? Se for paralela a y, né? Ela vai estar na mesma direção, né, que está lá o nosso eixo y. Se for paralela ao eixo x, ela estará na mesma posição, né, ou acima ou abaixo, mas na mesma direção de como está o nosso eixo x, tá? Então, é uma reta oblíqua, como se fosse uma reta inclinada, tá? Então, desde que não esteja paralela a nenhum dos eixos, então, pode ser considerado o gráfico de uma função afim, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de como a gente pode fazer a construção, né, de um gráfico de uma função afim. Então, esse primeiro exemplo traz o seguinte, aí, construa o gráfico da função de reais em reais, definida por f de x igual a 5x menos 3, tá? Então, aqui uma das soluções, né, uma das formas que a gente pode fazer é obter dois desses pontos, né, dessa função. E aí, se a gente só precisa de 2, o que é que a gente faz inicialmente, ó?
Se a gente precisa de 2 pontos, lembra sempre que é um par ordenado, tá? Lembra lá daqueles conceitos iniciais lá de função, né? Que fala de uma forma geral sobre o gráfico das funções. Então, para x igual a 0, o que é que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter y, né? Que lembre, f de x pode ser igual a y, né? Igual a 5 vezes 0, né? Já que o nosso x está valendo 0, menos 3. E aí, quando a gente resolve, a gente fica com 5 menos 5 vezes 0, né? Vai dar 0, certo? Então, y é igual a menos 3, somente. Então, aí a gente percebe que um dos pontos que faz parte desse gráfico é o par ordenado, né? 0 e menos 3, né? 0 é o valor que foi dado a x e menos 3 é o valor que foi encontrado para y. Já temos um ponto, tá? E agora a gente vai igualar y a 0 para achar um outro ponto. E aí, quando a gente faz isso, o que é que nós vamos ter? Onde tem y, a gente substitui por 0. Então, 0 igual a 5x menos 3. E aí, resolvendo nessa função, essa equação do primeiro grau, a gente chega em 5x igual a 3, x igual a 3 quintos. Então, o que é que a gente observa? Que um outro ponto, né, desse gráfico é dado por 3 quintos, né, que é o nosso valor que encontramos para x, e 0, que é o valor que a gente atribuiu lá para y, tá? Essa função, né, que a gente encontra aí, ela também é chamada de equação da reta, né? A função lá, f de x igual a 5x menos 3, ela também é chamada de equação da reta, nessa reta que será gerada por esse gráfico, tá? E vamos ver como é que fica esse gráfico, certo? Então, nós temos aí, ó, nós temos os pontos, né? Quais foram os pontos? Quando x é 0, y foi menos 3. Então, nós temos o ponto aqui, ó. X valendo 0 e y valendo menos 3. Observe, gente, ó. Quando x é igual a 0, o nosso ponto ele vai estar em cima, né? Coincidindo com o nosso eixo y, tá? Que é esse ponto aqui, certo? E agora o próximo ponto é quando y é 0. Então, o nosso ponto estará em cima, né, do nosso eixo x. Então, quando y foi 0, né, x foi igual a 3 quintos, não foi isso? 3 quintos, tá? Então, é um ponto que está mais ou menos por aqui, certo? No nosso gráfico, está aí registrado. Tá? Então, essa aqui, a partir de 2 pontos, a gente já consegue traçar uma reta. Tá? Então, tá aqui a nossa reta, ó, passando por esses 2 pontos, tá? Essa reta em verde, passando por esses dois pontos. E tá aqui a nossa equação da reta, que é justamente a nossa função. F de x igual a 5x menos 3, tá? Agora, nós temos o gráfico de uma função linear. A função linear, né, é aquela que não tem um termo independente, tá? Então, nós temos f de x igual a 6x, tá? Então, esse gráfico aí, ó, independente do valor que a gente bota para x, esse valor, ele só vai estar variando, né? A reta, certo? Só que como a gente não tem valor para b, então y, né, ele sempre vai ser um valor que a gente coloca lá. Se a gente coloca 6 vezes 1, então y é 0, né? Aliás, x, se x valer 0, né, que são os nossos pontos. Quando x vale 0 aqui, y também é 0. Então, tá aqui o nosso ponto, ó, na interseção, na origem, né, na interseção entre o eixo y e o eixo x, né, na nossa origem, certo? Então, um ponto aqui desse gráfico será o ponto 0, 0, certo? E aí, os valores para x, ó, se eu boto o x igual a 1, que está aqui, quando o x é igual a 1, y é igual a 6, tá vendo? Que bate lá no nosso gráfico e assim vai, certo? Esse 6 aqui, mais para frente, vocês vão ver que é chamado de coeficiente angular, que é justamente quem vai, né, controlar essa questão do ângulo, né, da nossa reta, tendo como base, né, o nosso eixo x, tá? Então, o gráfico de uma função linear sempre terá um ponto que passa pela origem, tá, dos nossos eixos coordenados.
Temos outro exemplo aqui, ó, do gráfico da função linear também, ó, bem parecido. Só que agora o que acontece? A nossa função é igual a menos 3x. Então, novamente, quando o x valer 0, o y também é 0. Então, a gente já tem esse ponto aqui na origem, certo? O que vai variar é só a angulação da reta, que ela vai ser feita, né, de acordo com o nosso coeficiente, né, o nosso valor de A, tá? Mais para frente vocês vão ver, né, que quando esse A aqui, ó, é positivo, a nossa função é crescente. E quando ele é negativo, a nossa função é decrescente. E é justamente o que está ocorrendo aqui nesse caso. E observem também aqui, comparando com o gráfico anterior, ó, deixa eu voltar lá, mudou a angulação, ó, da reta. A angulação é esse ângulo aqui, ó, que a reta faz com o eixo X, ó. Aqui era 6 positivo e mudou também a direção da reta, porque aqui aqui está crescente, tá? E aqui está decrescente, certo? E agora o gráfico da nossa função identidade, né? Novamente, ela vai passar pela interseção, só que a angulação dela aqui, ó, vai ser dada dessa forma. Aqui é uma função crescente, né? O valor aqui do 1 está positivo, certo? Mas lembra, o nosso A só pode ser igual a 1, certo? A função constante, como a gente já disse aqui, apesar de não ser, né, uma função afim, mas a gente consegue encontrar o gráfico dela, tá? E o gráfico dela sempre será uma reta paralela ao eixo X, certo? Então, vamos lá, y é igual a 7, então o ponto dela vai ser 0, né, porque x vale 0, tá? E 7, né, onde tiver o 7 aqui na parte do y, é onde ela vai estar passando, certo? Sempre paralela ao eixo x, tá? E não é, né, considerada função afim, né? Se a gente voltar lá para a definição de gráfico, né? Não é um gráfico de uma função afim aí, porque não é uma reta oblíqua. Aí a gente tem uma reta que está sendo paralela ao eixo X, tá? Um outro exemplo, né, de função constante, só que agora o y está negativo, o menos 2. Então, basta, né, marcar o ponto lá, onde está o menos 2 no eixo y, tá? E passar a nossa reta paralela ao eixo x. E agora nós temos a raiz de uma função polinomial do primeiro grau. Então, como é que a gente faz para encontrar, né, essa raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau? Então, raiz, né, ou zero da função do primeiro grau, né, que é dada nesse formato aí, no f de x igual a x mais b com a diferente de zero, será um número real x, né, tal que f de x seja igual a zero. Ou seja, é o ponto em que a nossa função se anula, né? É quando ela é igual a zero. Então, se a gente, né, resolver aqui essa função como se fosse uma equação do primeiro grau, a gente vai perceber, ó, que quando o x for igual, quando o y, tá, for igual a zero, olha aqui o que a gente vai ter. Vamos desenvolver isso aqui no quadro. Então, nós temos isso aqui, ó. F de x é igual a ax mais b, tá? Se eu quero saber o ponto que será, né, a minha raiz ou zero da minha função, é quando o quê? Quando o meu y, né, que pode ser substituído por f de x, ele é igual a zero. Então, vou igualar aqui a zero, tá? Então, o que é que acontece? Ficamos com ax mais b. Isso aqui é um formato de quê? De uma equação do primeiro grau. Por mais que a gente esteja vendo aqui 3 letras, mas lembrem, o A e o B sempre serão representados por números. Aqui é só uma forma genérica, tá? Então, a gente ficaria com quem, ó? AX igual a menos B. Organizando, tá? Só fiz organizar, mas a gente poderia fazer assim também, né? Se eu trago esse para cá, fica negativo, esse aqui está positivo, continua positivo, né? Então, a gente ficaria com menos x igual a b. Se o a está multiplicando, vem para cá dividindo. Só que o x está negativo, não pode ficar negativo, multiplico por menos 1, tá? Destrinchando é isso aqui, tá? Mas dá para fazer isso de modo mais direto. Então, ficamos com x igual a menos b sobre a. Certo?
Então, aí a gente tem o quê? Qual é o ponto que a gente tem aqui lá no nosso, né? Qual é o par ordenado que a gente encontra? X vale quanto? Menos B sobre A e Y vale 0, certo? Que é justamente o que a gente tem no nosso conteúdo. Vamos voltar lá. Então, é isso, né? Então, o ponto, né, que é esse ponto que a gente acabou, né, de ver de forma mais destrinchada como a gente chega a ele. Então, menos B sobre A e 0, né, pertence ao eixo das abscissas, tá? Então, desse modo, a raiz de uma função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, né, corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo 0x ou OX, tá? Então, isso nada mais é do que o ponto que está lá em cima do nosso eixo x, certo? É o que corta o nosso eixo x, tá? Então, a raiz da função f, né, dada por f de x igual a x mais b, é a solução da equação do primeiro grau, tá? Ax mais b igual a 0, ou seja, né, x, né, a raiz nada mais é do que o valor para x, certo? Então, x será igual a menos b sobre a, tá? Que foi o que a gente acabou de verificar agora, fazendo, né, de forma genérica, certo? Então, aqui um exemplo, né? Tudo fica mais claro quando a gente joga lá um exemplo e resolve esse exemplo, tá? Então, aqui quer saber, ó, calcule a raiz da função f de x igual a 2x menos 5, né? Então, o que é que a gente já sabe? Para ser raiz, o número que será raiz é aquele que, quando a gente substituir lá no x, né, ele zere a nossa função, ou seja, será o ponto, né, ou o valor em que f de x seja igual a 0, tá? Então, nós temos aí f de x igual a 0. Só que quem é f de x? 2x menos 5. Então, 2x menos 5 igual a 0. Então, aí, novamente, a gente chegou em uma equação do primeiro grau. Então, vamos isolar o nosso x. Então, vamos ter 2x igual a 5, x igual a 5 meios, tá? Então, logo, né, a raiz da função é igual a 5 meios, né? Foi o valor que a gente encontrou para x quando a gente igualou a função a 0, certo? Então, né, dando continuidade, vamos ver agora o que seria uma taxa média de variação, né, de uma função afim, tá? É uma parte mais algébrica, certo? Mais de demonstração, tá? Então, ó, seja f, né, de reais em reais, uma função afim dada por f de x igual a x mais b, tá? Então, o que será essa taxa média de variação, né? Então, a taxa média de variação de f, né, quando x variar, né, de x1 a x2, tá? Com x1 diferente de x2, ou seja, são dois valores para x, tá? Onde o x1 é um valor menor do que o x2, tá? E são dois valores diferentes, né, consequentemente. Então, quando isso ocorrer, né, é igual, eu acho que ficou em cima também. Então, dando continuidade, né, vamos ver agora o que seria a taxa média de variação da função afim, né? Então, seja f de reais em reais, né, uma função afim dada por f de x igual a x mais b, né, é o nosso formato da função afim lá. Então, a taxa média de variação de f, né, quando o x variar, né, de um x1 a x2, ou seja, x1 é um valor menor do que x2, certo? Com x1 diferente de x2, tá? Então, essa taxa, né, ela será igual ao coeficiente de A, tá? Então, aqui eu trouxe a demonstração dessa definição, certo? Então, nós temos, ó, se f de x é igual a x mais b, o que é que a gente vai ter, né? F de x1 será igual a x1 mais b. E f de x2 será igual, então, né, a x2 mais b, tá? Então, a taxa média de variação de f para x variando de x1 até x2 será, né, f de x2 menos f de x1 sobre, né, x2 menos x1. Então, onde tem f de x2, a gente vai substituir pelo que a gente colocou lá para f de x2.
Onde tem f de x1, vamos substituir para o que a gente colocou lá na nossa f de x1, tá? E x2 menos x1 permanece, né? Então, quando a gente resolve isso aí, ó, o que é que a gente percebe? Que esse b, ele vai se cancelar lá com o b, né? Que faz parte da f de x1, tá? Então, ficamos apenas com a, né? x2 menos a x1, né? Sobre x2 menos x1. E aí, a gente colocando, né, o nosso a em evidência, né? Por fator comum, nós vamos ter a vezes x2 menos x1 sobre, né, o dividido por x2 menos x1. E aí a gente percebe que a gente consegue simplificar esse x2 menos x1, já que é um produto que está ocorrendo lá no numerador, a gente consegue simplificar, né, com o que tem de igual lá no denominador. Então, ficamos apenas com a, né, quando a gente fazer essa simplificação. Então, aí está a prova, né, que a taxa média de variação de qualquer função afim, ela sempre será igual ao coeficiente de a, ou seja, para o valor de a, certo? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para que fique claro como é que a gente encontra isso facilmente. Então, nós temos f de x igual a 4x mais 1 meio. Então, a gente percebe o quê? Que a nossa taxa média é igual a 4, né, que é o valor, o a, do coeficiente de x, que é o nosso a. A próxima função, g de x igual a menos 3, então a taxa média dessa função é igual a menos 3, e h de x igual a x mais 2, a taxa média é igual a 1. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês inicialmente sobre função afim, né, ou polinomial do primeiro grau. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.